Olá, amigos e amigas da TV Legislativa. Estamos iniciando mais um programa Fala Vereador, aqui pela sua TVL e também pelas redes sociais da Câmara de Vereadores de Blumenau. Estamos recebendo com muito carinho, com muito prazer aí, o presidente do Poder Legislativo, o vereador Marcelo Lanzarin. Tudo bem, vereador? Prazer tê-lo conosco. Tudo bem, Marcão. Mais uma vez, uma satisfação poder aqui participar do programa Fala Vereador, programa importante da TVL, né, que traz aqui a vivência, a experiência, o trabalho de cada um dos parlamentares aqui dessa casa. Então, falando em experiência, como está sendo essa experiência de, além de parlamentar, ser o comandante da mesa diretora aqui do Poder Legislativo, sendo presidente da casa? Um desafio enorme, Marcão, um desafio muito grande, mas tenho feito também com muito orgulho. Orgulho de ocupar esse espaço, presidente do Parlamento Municipal. Acho que isso é a primeira coisa que tem que ficar bem definida, né? Eu tenho orgulho de ser político, Marcão, tenho orgulho. Hoje a gente passa por um momento extremamente difícil do nosso país, mas nós temos que entender que a solução também passa por aqui, passa pelo Executivo, passa pelo Legislativo e passa pelo Judiciário. Então hoje nós estamos vendo aí o clamor das ruas, né? Inclusive solicitando a destituição, o fechamento do Congresso, do próprio STF. Claro que nós estamos muito sentidos com tudo que o país vem passando, mas esse não é o caminho, o caminho passa pela política. Bom, o senhor é médico de formação, né? Pode muito bem, através da sua profissão, tocar aí os seus destinos e também da sua família, o seu destino e da sua família, né? Mas por que a política? Onde entrou a política? E como o senhor falou, o senhor tem orgulho de ser político. Vale a pena ser político? Sobre alguns aspectos vale, sobre outros às vezes a gente acaba repensando mesmo, né? Principalmente, como eu disse, pelo momento que a gente passa. As pessoas hoje não percebem a importância do parlamentar, do chefe do executivo. Infelizmente, tudo o que aconteceu no país distorceu muito a imagem, né, do poder público. E claro que nós temos que fazer o meia-culpa. Se nós chegamos nesse ponto é porque também os políticos, né, os gestores deram condições para que as pessoas tivessem essa percepção das instituições públicas. Mas nós precisamos mostrar que essa não é somente a realidade, muito pelo contrário. Tem muita gente interessada, muita gente realmente que se envolve com o parlamento, se envolve com o executivo, né? Profissionais liberais, inclusive, que têm algum interesse, uma paixão, gostam, eu particularmente realmente gosto, né? Apesar das dificuldades, a gente continua lutando e procurando buscar melhorar, tentar fazer com que minimamente a gente mude um pouco essa percepção, colocando aqui em prática ações importantes. E aqui dentro da Câmara de Vereadores a gente tem feito essa discussão junto com a mesa diretora, ações de gestão mesmo, né, para a gente procurar otimizar os recursos que são aplicados aqui pela casa, sem deixar de fazer investimentos, porque também são necessários. A economicidade ela tem que ser o nosso norte, mas ela não pode ser um fator limitante. Então, como eu disse, os desafios são grandes, são enormes, mas tenho feito com muita responsabilidade e com muito orgulho. E ciente de que tem muita gente boa dentro do processo. Ô, vereador, me diz uma coisa. Você aí no começo do seu mandato deixou aí algumas propostas, inclusive uma gestão aí com austeridade. O senhor está conseguindo tirar essas propostas do papel? Elas continuam sendo viáveis, ou a partir de agora que o senhor assumiu a presidência, está mais maduro na gestão da própria Câmara de Vereadores, não vai conseguir tirar do papel? Não, nós vamos, Marcão, e já estamos tirando do papel. É claro que esse primeiro semestre também serviu para que a gente pudesse ter uma visão bem mais ampliada do processo, mas não mudou as nossas diretrizes, as nossas linhas de ação. E nós, junto com a mesa diretora, já desencadeamos algumas ações muito importantes, né? O primeiro passo foi a informatização total da Câmara de Vereadores. Hoje nós temos um sistema já licitado, contratado. A perspectiva, na verdade, pelo cronograma que nós temos, é que na metade de agosto nós vamos migrar para o novo sistema que vai informatizar todos os processos na Câmara de Vereadores. Toda a estrutura da Câmara de Vereadores vai ser digital. Nós vamos acabar com o papel,
dentro da Câmara de Vereadores de Blumenau, nós vamos facilitar a ação dos parlamentares, nós vamos facilitar a comunicação do cidadão com a Câmara de Vereadores, nós vamos ter um sistema que vai permitir que nós tenhamos um gabinete digital, um gabinete móvel. O vereador pode estar na comunidade, de lá ele já vai estar fazendo seus requerimentos, suas indicações. A comunidade vai ter um aplicativo disponível para se comunicar diretamente com o seu parlamentar. Isso também vai se fazer através do novo site da Câmara, que é uma outra ação que nós estamos desencadeando e que no segundo semestre vai estar efetivada, uma interface totalmente nova, intuitiva, voltada para a instituição e não para o vereador e para a comunidade. Então, no segundo semestre, a gente tem já, fruto dessas ações que ocorreram no primeiro, muitas ações sendo implantadas. Ressalto aqui, mais uma vez, a implantação do novo sistema que vai informatizar a Câmara de Vereadores e que, a curto prazo, acaba com o papel, mas a médio e longo prazo nos dá condições de redimensionar toda a estrutura da casa. A intenção, no final do segundo semestre, é ter uma consultoria que vai reavaliar a estrutura administrativa da Câmara. No futuro, quem sabe, lançar até um programa de demissão voluntária, porque nós temos condições de diminuir a estrutura, ainda mais com um novo sistema informatizando todos os processos na casa. Então, a questão também relacionada, como eu disse, à nova interface de comunicação, isso passa por uma nova relação da casa com o cidadão, seja através das mídias sociais, seja através da TVL também, que a gente tem discutido, a própria estrutura e formato, uma TVL voltada muito mais para a comunidade e para o cidadão, para a instituição, não focada no vereador. E além disso, a gente procura também, tem procurado dentro dessas linhas de ações, trabalhar aqui administrativamente com relação aos servidores de carreira, também com relação aos comissionados. Uma outra proposta que nós estamos trazendo diz respeito à questão da sede própria, algo que é nos cobrado muito com relação principalmente ao fato de nós pagarmos um aluguel. A intenção é entregar para a cidade um planejamento com relação à sede própria da Câmara de Vereadores. Vereador, vamos esmiuçar um pouquinho mais. O senhor falou aí sobre TV legislativa. A ideia é abrir o canal para que todos tenham acesso às informações da Câmara de Vereadores. Ou seja, hoje a gente pega um público que tem a possibilidade de ter TV a cabo, até mesmo um público da internet, mas hoje, como pega a NSC, a Rede Globo, a Record, a RIC Record, também seria um canal aberto para que as pessoas tivessem o total acesso à Câmara de Vereadores? Exatamente. Essa foi uma outra linha de ação que nós já no início do semestre desencadeamos. Isso requer inicialmente investimento e muito não se fez em função disso. Como eu falei, eu entendo, nós temos que ter responsabilidade com o dinheiro público, sem dúvida nenhuma. Mas o mais importante que nós temos que ter consciência não é o quanto se gasta, mas é como se gasta. E hoje nós gastamos um recurso importante, com a comunicação, mas ele é limitado, porque nós não chegamos a todas as casas, a todos os cidadãos de Blumenau, justamente porque nós estamos na TV fechada, na TV a cabo. Nós estamos trabalhando para abrir o sinal e a expectativa, a nossa esperança é que ainda até o final do ano nós possamos migrar para o canal digital e abrir o sinal da TVL. Para abrir o sinal tem que ter uma negociação junto ao governo federal, é isso? Na realidade, nós temos um projeto que já foi aprovado. Nós, inclusive, eu acabei não podendo ir, infelizmente tive um problema pessoal, não consegui ir a Brasília, mas o diretor nosso de comunicação esteve lá, em contato com o Departamento de Comunicação do Congresso Nacional, que justamente está tratando dessa questão dos canais legislativos no Brasil todo, em função da migração para o sinal digital. Nós, inicialmente, teríamos que fazer um investimento com relação aos transmissores, que foi algo que barrou esse processo até então, mas nós tínhamos entendido a importância desse investimento, mas agora, depois de desencadeado o processo, nós temos a possibilidade, inclusive, de captar esses recursos para poder
montar a estrutura e abrir o sinal para Blumenau. Ou seja, nós desencadeamos a ação, né, inicialmente com uma perspectiva de investimento, mas já com a possibilidade hoje, depois que a gente começou o processo, de conseguir captar esses recursos. E assim foi também com relação ao sistema que hoje gerencia todos os processos na Câmara. Havia uma resistência com relação a fazer um processo de licitação para um novo sistema da Câmara em função do custo, né? Hoje nós temos um sistema que gerencia basicamente o plenário, onde fica o registro das votações, né, o resultado final, se o projeto foi aprovado, se não foi, enfim. O sistema gerencia basicamente a estrutura do plenário. A ideia foi passar a gerenciar toda a estrutura da Câmara. Havia uma estimativa de custo, né, bem maior e por isso uma resistência inicial, mas nós definimos junto com a mesa diretora que nós íamos fazer esse investimento. Lançamos um edital, fizemos um edital de referência, com um sistema totalmente web. E o que aconteceu, Marcão? Fomos por um pregão, começou a haver a disputa entre empresas, no final nós ficamos com 2 empresas concorrendo, que estavam baixando o preço, porque tinham interesse em colocar o seu sistema em Blumenau, na Câmara de Vereadores de Blumenau, que, diga-se de passagem, nós somos uma referência para o Estado. Nós somos uma referência para o Estado. Essas empresas começaram a competir, Marcão, de tal forma que no final nós fechamos o contrato da licitação pagando praticamente o mesmo preço do sistema que hoje gerencia somente o plenário. Então, nós, de novo, não podemos nos limitar nas nossas ações. Nós temos que ter, sim, como norte a economicidade, mas o investimento ele não pode deixar de ser feito, porque nós vamos ter, sem dúvida nenhuma, o retorno lá na frente. Vereador, até então a Câmara de Vereadores estava na prefeitura, na sede da prefeitura de Blumenau, né? Tinha lá o primeiro andar que era a Câmara de Vereadores e depois a Câmara saiu de lá, veio para este prédio aqui, onde nós estamos e onde está instalada também a TV Legislativa, e a comunidade desde aquele momento começou a questionar o porquê sair de um lugar onde teoricamente, né, não se pagaria aluguel, vir para um lugar onde se paga aluguel, né? E que esse aluguel poderia ser utilizado em qualquer outra obra pública, enfim. O senhor está com um projeto aí de, pelo menos, resolver essa questão, não de imediato, mas a médio e longo prazo. Eu quero que o senhor fale sobre este assunto, sobre a expectativa da nova sede da Câmara de Vereadores de Blumenau no próximo bloco. Pode ser? Pode ser, tranquilo. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna, conversando hoje com o vereador Marcelo Lanzarin, presidente do Poder Legislativo. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí. Você tem toda a razão. Exerça sua cidadania. Fiscalize. Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você. Nós estamos de volta no programa Fala Vereador. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Este programa tem por objetivo discutir e debater assuntos aqui do Parlamento Blumenauense com os nossos parlamentares. Para você que não acompanhou o bloco passado, estamos recebendo o vereador Marcelo Lanzarin, que é o presidente do Poder Legislativo. No bloco passado, finalzinho, nós falamos aí dessa ânsia, né, de poder achar uma outra forma de instalar o Poder Legislativo. Qual seria essa vontade, esse projeto, essa ideia, presidente? Bom, Marcão, eu vejo que essa é uma questão que nos acompanha desde a fundação de Blumenau, ou seja, o Parlamento Legislativo, o Poder Legislativo de Blumenau nunca teve ao longo da sua história a sua sede própria, né? E mais recentemente nós acabamos mais intensamente discutindo essa questão, principalmente quando a Câmara de Vereadores realmente deixou o prédio da antiga prefeitura e passou a ter a sua sede própria, hoje no imóvel locado. Mesmo né? porque na época também alguns parlamentares entendiam
que o poder legislativo tinha que ter um lugar diferente do executivo, né? Mesmo que até a própria sociedade fazia uma grande confusão dos poderes ali, né? Não só isso, Marcão, perfeitamente. É a própria questão da relação entre os poderes. Eu também não sou favorável a nós ocuparmos um espaço novamente junto com o poder executivo. São poderes independentes e essa convivência muito próxima atrapalha o processo. Você imagina, por exemplo, o vereador saindo do seu gabinete, subindo um lance de escada e entrar lá na sala do diretor lá de uma determinada secretaria e começar a fazer cobranças, né? Não que isso não seja feito, mas a presença física, ela torna muito próxima, muito fácil esse tipo de interferência. Nós temos que ter realmente essa independência. E o contrário também, o secretário desce da sua sala, vai lá no gabinete do vereador, eu preciso que tu aprove isso daqui, tal. A relação entre os poderes, ela tem que ser harmoniosa. Nós temos que trabalhar, obviamente, pelo bem comum, mas sempre com independência. Então, compartilhar o espaço físico, já que nós não estamos mais juntos, né, depois de muitos anos, acho que isso é o que nós temos que ter como um norte também. Cada qual, né, na sua estrutura. E a Câmara de Vereadores, como eu disse, ao longo da sua história, nunca teve uma sede própria. Então nós não precisamos resolver isso de hoje para amanhã. E o que nós temos feito é um planejamento, assim como as demais ações dentro da Câmara de Vereadores, a intenção é entregar um planejamento para casa, mostrando que é possível, sim, sem percalço, sem imobilizar muito dinheiro de uma vez só, em um determinado espaço de tempo, entregar para a cidade a nova Câmara, a nova sede da Câmara de Vereadores de Blumenau. Nós estamos trabalhando nesse sentido, a intenção é que, junto com a nova sede, nós possamos entregar para a cidade também uma outra estrutura, um outro equipamento que além somente da estrutura física da sede da Câmara de Vereadores. Nós já desencadeamos uma série de ações nesse sentido. Eu particularmente defendo que a Câmara de Vereadores permaneça na região do centro histórico da cidade. Acho que nós contribuímos para a vitalidade dessa região. Nós recebemos inúmeras propostas, eu particularmente já visitei vários outros imóveis também, né? Tem muita gente interessada em oferecer a sua estrutura para a Câmara de Vereadores. A questão é que nós temos aí num projeto para aquisição de um imóvel ou um terreno e construção algo em torno de 10 a 12 milhões de reais. Nós não temos esse dinheiro hoje, apesar da Câmara de Vereadores, com muito esforço, fazer o retorno das suas obras ao Executivo, hoje imobilizar esse recurso sem fazer essa devolução para o Executivo no final do ano, cria um transtorno muito grande, né, na execução das ações do Poder Executivo. Então, nós temos um fundo que foi criado especificamente para essa construção, hoje ele conta com 3 milhões de reais. A ideia é nós estabelecemos o início da obra, planejarmos a execução dela ao longo de alguns anos, como eu disse, economizando esses recursos da Câmara, sem sobressalto, sem criar transtorno nenhum, né, e sem gastar de uma vez só um volume significativo de recursos, que hoje nós sabemos a condição, né, dos recursos públicos que nós temos no país, a dificuldade que nós estamos passando. Então a ideia é entregar esse planejamento para a execução dessa nova sede própria. Ao mesmo tempo, nós já estamos instalados, né? Instalados hoje, o imóvel nos atende, mas não é nosso. Né? Então, nesse meio tempo, nós também precisamos definir o que nós vamos fazer aqui nesse espaço e com relação à permanência nossa aqui por mais esse período, enquanto não se consolida a nova sede, e que de que forma nós possamos também contribuir, mesmo permanecendo ainda por mais um tempo aqui, até a execução da obra, de que forma nós podemos contribuir ainda para a sociedade. Isso também nós estamos trabalhando nesse sentido. Então a intenção é iniciar, Marcão, de entregar o projeto, licitar a obra e iniciar a primeira etapa. Essas ideias, elas serão apresentadas à sociedade, não é? Sem dúvida nenhuma. Nossa intenção, e a gente já fez um primeiro trabalho, né? Nós temos a viabilidade aqui no centro histórico de uma construção nova, de ocupar um espaço que já existe, essa é uma segunda opção. Né? A intenção é fazer a construção planejada, né? Integrando-se com a nossa própria região onde nós estamos situados, que é o centro histórico da cidade. Vereador, agora vamos mudar um pouquinho de assunto, porque as principais atividades dos parlamentares ou do parlamento também é fiscalizar aí o poder público.
e a Câmara de Vereadores tem feito isso com os seus parlamentares a todo momento. O senhor acompanhou de perto aí ações importantes, atitudes importantes que foram tomadas aí pela administração pública, que foi o fechamento da URB e também a reforma administrativa. Qual é o posicionamento do vereador Marcelo Lanzarin com relação a essas atitudes do prefeito Mário Hildebrand? Extremamente positivas, necessárias, e a Câmara de Vereadores foi parceira nesse processo, tanto no fechamento da URB quanto na reforma administrativa. A reforma administrativa, inclusive, que tramitou por mais de 2 semanas nessa casa. E muitas vezes eu fui cobrado em relação a isso. Tá lá agora a Câmara de Vereadores segurando a matéria, começou os conchavos, começou os ajustes. Não. O que nós fizemos aqui foi um trabalho importante e a Câmara de Vereadores apontou na reforma proposta pelo prefeito Mário Hildebrand alguns pontos que precisavam ser alterados, que em concordância com o Executivo entenderam a importância e o fizeram. E foi um debate tranquilo, o processo se deu normalmente aqui dentro da casa, tramitou por todas as comissões, os vereadores tiveram a oportunidade de contribuir e, como eu disse, o Executivo entendeu como necessário, inclusive algumas das propostas que foram acatadas, né, e encaminhadas através de emendas para a reforma, que posteriormente foi aprovada aqui nessa casa e agora o prefeito Mário Hildebrand então tem condições de implementar essas ações. Particularmente com relação à reforma, eu tive a oportunidade de discutir muito a estrutura da Secretaria Municipal de Saúde, né? Não só por ser servidor médico, também concursado da Prefeitura, por ter tido a oportunidade de ser gestor, secretário de saúde de Blumenau e conhecedor da estrutura, nós trabalhamos muito forte junto com o prefeito Mário Hildebrand na readequação da estrutura da Secretaria Municipal de Saúde. E uma das nossas principais reivindicações foram acatadas, que é justamente a mudança com relação à estrutura de cargos comissionados dentro da Secretaria Municipal de Saúde, principalmente a nível de gerência. Nós praticamente acabamos com quase todos os cargos comissionados a nível de gerência, né? Na realidade ficaram apenas 2, um de ouvidoria, até para haver uma isenção com relação aos processos, já que um servidor efetivo poderia talvez, né, ter algum tipo de posicionamento, enfim, mas todas as outras estruturas a nível de gerência foram extintas dentro da Secretaria Municipal de Saúde e foram criadas coordenadorias equivalentes, até porque as funções são necessárias. Isso é uma coisa importante que se diga de passagem. O cargo comissionado ele foi endemonizado pela sociedade, né? Mas o cargo comissionado ele é necessário, ele tem que existir. O que tem que se discutir, sim, é a quantidade de cargos e as pessoas que são indicadas para ocupá-los. Mas os cargos de gestão, de direção, de gerência, eles são importantes e necessários, seja na iniciativa privada como no setor público. No privado você tem gerentes, você tem diretores, você precisa de pessoas que envolvam a tua gestão e ajudem a conduzir o teu projeto. No serviço público da mesma forma. Então, a questão, como eu disse, é discutir a quantidade e quem ocupa esses cargos, mas eles são necessários. Então, o que nós fizemos foi uma mudança com relação especificamente aos cargos de gerência na Secretaria de Saúde e criamos coordenadorias pela necessidade que a estrutura tem de existir, mas para dar condições que esses espaços, e agora eles vão passar a ser obrigatoriamente preenchidos por servidores de carreira. Servidores de carreira vão ocupar esses cargos a nível de gerência dentro da estrutura da Secretaria Municipal de Saúde. Então, essa eu considero uma das principais reformas e ações dentro da pasta da saúde e fiquei muito feliz porque tive a oportunidade, né, de participar ativamente desse processo e o prefeito Mário Hildebrand entendeu a necessidade dessas ações. Mas claro que a reforma atingiu toda a estrutura da prefeitura, inclusive com a mudança das autarquias se transformando em secretarias, o que otimiza a estrutura e ajuda a diminuir, ou melhor, a otimizar e diminuir os gastos com a estrutura de uma autarquia que hoje pode ser absorvida, né, uma parte dessa estrutura por outras pastas, assim como, por exemplo, os departamentos jurídicos, financeiros que podem estar concentrados na prefeitura. Tá certo. Presidente, obrigado pela sua presença aqui no programa, pela visita aqui à TV Legislativa e nós estamos sempre à disposição. Eu que agradeço, Marcão, também fico aqui à disposição, né, para no futuro voltar a estar aqui com vocês nesse programa que eu repito, muito importante, traz aqui o espelho de todos nós, porque nós que estamos sentados aqui somos sim o espelho da sociedade. Ok, sucesso na caminhada. Conversamos com o vereador Marcelo Lanzarin,
presidente do Poder Legislativo. Fala fica por aqui. Voltaremos na semana que vem conversando com outro parlamentar blumenauense. Um abraço a todos. Até lá.